palavra do Senhor, que está no Salmo 34, diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre. O Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões passam necessidade, sentem fome, aleluia, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouvi, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procurar a paz e siga. Olhar, os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O justo clama e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o temem, o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Ele lhe guarda de todos os seus ossos, nem sequer um deles quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Amém, irmãos? Aleluia. Uma palavra, aleluia, que Deus, aleluia, envia esta noite para nós, né? Porque o Senhor, Ele é uma fortaleza, Ele é grande e poderoso, e nós temos que saber disso, ter isso dentro do nosso coração, a certeza, a confiança, né, desse amor, aleluia, esse amor único. O amor de Jesus é um amor único, ele não é dividido com ninguém. E o salmista cantava isso em cântico, em poesia, ele louvava e engrandecia o Senhor. Independente das situações, ele engrandecia o Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer, né? Em Efésios 5, 20, aleluia, a palavra do Senhor diz: dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que sempre dar graça. Vê que aqui nós estamos falando antes de Jesus vir. E o salmista fala o quê? Louve o Senhor, engrandeça o Senhor. Aleluia. E nós vemos Paulo falando a mesma coisa em Efésios 5:20. Ele fala a mesma coisa, que é para nós dar sempre graças ao Senhor. Sempre, irmão. Aleluia. Porque a graça é um favor imerecido e está sobre nós, aleluia. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus é o quê, irmão? Que você dê graça sempre. Às vezes a pessoa, você vai dar graça por isso? Com toda certeza, o livramento foi maior do que eu pensava. Né? Então, é isso que nós temos que colocar em nossa cabeça. A gente pensa, poxa, mas a situação é ruim, você tem que dar graça por isso. Não, você dá graça, porque com toda certeza o Senhor te deu um livramento, o Senhor estendeu a mão, o Senhor operou, aleluia, um milagre, meu amado. O Senhor trouxe um crescimento, aleluia, para a tua vida. O Senhor trouxe, aleluia, algo diferente para a tua vida. O Senhor está
trazendo um crescimento espiritual para você. E você tem que, aleluia, abraçar aquilo que Deus, aleluia, te deu. Por quê? Porque a palavra diz que Deus não nos dá uma prova maior do que nós possamos suportar. Aleluia. Então, tudo que nós, aleluia, vivemos, as minhas caminhadas, o meu, aleluia, a minha trajetória não é a tua não é a minha, aleluia, mas com toda certeza, eu posso suportar a minha e você pode suportar a sua, aleluia. Talvez a sua seja mais leve do que a minha, mas, aleluia, você não suportaria a minha, ou vice-versa. Por quê? Porque Deus nos conhece, irmão. Nós não nos conhecemos. Às vezes a gente fala assim, se isso acontecer comigo, olha, eu me lembro que quando eu comecei a dirigir, eu falei assim, se um dia eu atropelar uma criança, eu nunca mais boto a mão no volante. Um dia eu fui em Arthur Alvim, fui lá encomendar uns andames que nós estávamos construindo nossa casa. E chegou lá, tinha um garoto, eu fui manobrar o carro na rua, virar o carro, e o garoto estava abaixado no meio-fio. E eu estava com uma Paraty, o garoto ficou engavetado debaixo da Paraty. Mas naquele dia de manhã, eu ouvi a voz de Deus nitidamente, eu estou com você em qualquer situação. Eu falei, amém, Senhor. E eu fui. E o garoto ficou engavetado debaixo do meu carro. E o irmãozinho dele gritou. Ele gritou, moça, meu irmão está debaixo do teu carro. Eu saí do carro, não mexi no carro, saí do carro, abaixei o freio de mão e falei com o garotinho, fica aí abaixadinho que eu vou puxar o carro. Eu puxei o carro. Só que o garoto saiu debaixo do carro, e aí eu lembrei, quando eu vi o garoto, ele saiu debaixo do carro e ele não se esticou, ele não levantou, ele ficou encurvado. E eu falei, Deus, gritei, Deus, o Senhor falou comigo que o Senhor estaria em qualquer situação. Olha aí a situação, agora age. E a criança estava com a avó. A avó, o outrozinho foi chamar a avó veio lá de dentro, e eu falei com a avó, vamos levar ele no hospital. E eu fui com a avó levar o garotinho no médico, nesses postos de coisa. E levamos, chegou lá, tinha um médico japonês, e o médico, o garotinho curvado, eu peguei ele no colo, botei ele em cima, sentado na mesa, o garoto curvado. Aí o médico olhou para ele, perguntou o que tinha acontecido, eu falei, a avó também falou, a avó concordou, ela não tinha visto. E o médico pegou o garoto, olhou as costas do garoto, passou a mão, botou o garoto em pé, falou com o garoto, anda, você não tem nada, anda, eu vou te dar um remedinho só para se doer depois. E o garotinho andou, irmãos, e glória a Deus, nada aconteceu. E eu falei, se eu atropelasse, eu nunca mais dirigiria, Mas eu vim trazendo o carro para casa, continuei dirigindo. Às vezes nós falamos as coisas, irmãos, não sabemos o que falamos, mas o Senhor não leva em consideração a nossa ignorância. Deus nos conhece, nós não nos conhecemos, aleluia, mas Deus nos conhece, foi Ele que nos formou de uma forma tremenda, poderosa, lá no ventre da nossa mãe. Quando a gente imagina, irmãos, aleluia, ossos formados, veia, vasos, artérias, órgãos, cérebro, tudo, aleluia, que poder tremendo tem esse Deus para nos cuidar, aleluia. E Deus age como? Conforme a nossa fé. É conforme a nossa fé, irmão. O tamanho da tua fé. Talvez a tua fé só dá para Deus fazer certas coisas para você, mas Deus quer que a tua fé alcance todas as coisas, toda boa palavra que está escrita. Ela não está escrita por estar escrita, ela está escrita para você crer. Isaías, ele entendeu isso e falou, quem vai dar crédito a essa pregação? Porque Isaías, ele trouxe o reino do Messias de uma forma tremenda, falando que os cegos iam ver, falando que os coxos saltariam, falando, aleluia, que os cativos seriam libertos, aleluia. Ele veio trazendo, aleluia, a vinda de Cristo, aleluia, com grande pompa, com grande glória. E aí ele fala, quem vai dar crédito a essa pregação para que o braço do Senhor se manifeste? Por quê, irmãos? Deus só se manifesta quando nós, aleluia, acreditamos na palavra.
Aleluia. Mas vem nós ouvimos uma palavra e fala assim, essa palavra não é para mim. Essa palavra, quem tinha que estar aqui hoje era fulano, né? Quem tinha que ouvir era ciclano essa palavra. Não, irmão. A palavra é para você ouvir e crer nela. A palavra é para mim, aleluia. Ler, crer e praticar. Aleluia, para que o braço do Senhor se manifeste, porque o braço do Senhor não foi encolhido, aleluia, para que Ele não possa salvar. Não foi. E quando a gente fala em salvação, acha só que é salvação de alma. Não, irmão, é salvação do teu olho, do teu fígado, do teu rins, do teu baço, da tua perna. É salvação, aleluia, para todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Você tem que crer, independente, irmão, que você crê, você tem que crer. Você não pode virar e falar, eu não creio em Deus para fazer isso para mim. Ainda que Ele não faça, aleluia, Ele vai te livrar de outra forma, mas que Ele vai te livrar, aleluia, da tormento, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar da angústia, Ele vai te livrar da aflição, Ele vai te livrar, aleluia, porque Ele é o Deus que liberta você de toda a tua situação. Aleluia. Então, o salmista convida, né, a louvar e o louvor não sair da nossa boca. Aleluia. Não podemos, aleluia, deixar a nossa boca calada, aleluia, e deixar de louvar o Senhor por tantas coisas maravilhosas. Às vezes eu olho esses carros, né? Daqui mesmo dá para me ver os carros na rua, os carros, aquela vermelhadão, quando você pega um trânsito, né? Ontem mesmo na estrada pegamos um trânsito e eu fico pensando em Ezequiel. Eu falo, meu Deus, que Ezequiel viu aquelas luzes, né? Quando o avião, irmão, à noite, quando, aleluia, né? Ezequiel viu o avião, né? Aleluia, o helicóptero, aquela luz forte. O que ele sentiu? Como ele viu aquilo? Ele deve ter pensado, como poderá acontecer isso, Senhor? E Deus estava mostrando agora para ele. Naquela época não havia carros, irmão, com farol, não havia aviões, não havia drones, não havia nada disso. Mas hoje nós estamos vivendo, aleluia, nós estamos andando sobre a palavra de Deus. Nossos olhos estão vendo, nossos olhos estão contemplando, aleluia. E aí nós agradecemos a Deus, aleluia, porque Deus não faz nada sem antes avisar. Então, Ele já falou que isso ia acontecer, a ciência ia se multiplicar, aleluia. E hoje nós vemos a ciência, irmão, lá do outro lado, né? Eles estão, aleluia, operando do lado de cá e vice-versa, aleluia. Tantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Por que é maravilhosa, irmão? Aleluia. Ainda que tem algumas coisas que a ciência faz de ruim, mas é maravilhoso porque o Senhor disse que a ciência ia se multiplicar. Aleluia. Mas e quem é bom, pratica boas coisas. Quem é ruim, vai praticar coisas ruins. Quem não conhece a palavra de Deus, vai usar toda a sabedoria que ele tem, aleluia, para fazer coisas ruins. Mas quem é bom, vai usar a sabedoria que ele tem para fazer as coisas boas, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome do Senhor seja exaltado, aleluia, através da nossa vida, aleluia. E ele fala que a alma dele, aleluia, se gloria no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. O que é a alma, meu amado, se alegrar? É quando existe, aleluia, uma exaltação dentro de você. É a tua alma que está exaltando o Senhor. Você não está falando com a tua boca, você não está pensando com a tua mente, mas dentro de você há um clamor da tua alma exaltando o Senhor, glorificando o Senhor. É quando a tua alma clama, aleluia. É como muitas vezes a tua alma também, ela geme diante de Deus, aleluia. É aqui dentro, irmão, é a alma, é a tua emoção, aleluia, glorificando e exaltando esse Deus todo-poderoso, aleluia. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz, esse Deus que tudo transforma, aleluia. Ele tem transformado, aleluia, as nossas vidas. Oh, glória a Jesus, santo é o Senhor, meu Deus. Ele é todo-poderoso, a Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor, aleluia. Jeremias, amado, aleluia, né? Aleluia. Jeremias 9, 24, ele diz, mas o que se gloria nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benefício, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
vendo, irmãos? É Ele que faz justiça. É Ele que faz, amado, todas as coisas. Aleluia. Então, nós temos que nos gloriar em conhecer o Senhor. Senhor, eu te dou glória porque eu te conheço. Eu tenho te conhecido pela palavra, Senhor. Tu tens se revelado a mim na palavra do Senhor. Aleluia. Como foi lido aqui, né? Eu sou o pão da vida. Aleluia. O Senhor é o pão da vida, irmãos. Aleluia. Você tem que crer nisso e se alimentar, aleluia, desse pão todos os dias. Aleluia. Você tem que pegar um versículo e se remoer, aleluia, dentro de você, ficar ali, né, pensando naquele versículo, aleluia, que o Senhor é bom, que o Senhor faz maravilha, lembrar dos feitos maravilhosos, quantos livramentos, aleluia, o Senhor já deu, quantos deu na tua vida. Você pode lembrar, desde pequeno, quantos livramentos que Deus foi dando, quanto livramento Deus deu na tua família, aleluia, quantas providências o Senhor trouxe para nós, aleluia, e assim nós vamos nos fortalecendo na fé. Você tem que se fortalecer, assim, aleluia, que a fé é fortalecida, né? O livro de Hebreus, que fala dos heróis da fé, o que ele conta? Ele conta os feitos maravilhosos que foram feitos, ele conta, aleluia, de tanta grandeza do mar que se abriu, conta de Gideão, aleluia, ele vai contar, aleluia, de Raabe, ele vai contar de tantas coisas, amado. Por quê? Porque a grandeza do Senhor, o poder do Senhor é grande para com todos aqueles, aleluia, que crê, aleluia. E por isso, amado, aleluia, nós devemos sempre ter cânticos de vitória na nossa boca, mesmo que você esteja passando pelo vale, né? O salmista, ele falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, será que ele estava andando? Será que ele tinha andado? Aleluia. Ou será que ele estava sendo ameaçado deste vale? Mas ele fala, né? Contudo, ele louvava e engrandecia o Senhor. Aleluia. Então, não importa a nossa situação, é no louvor que Deus opera, é no louvor, aleluia, que a tua vitória, a minha vitória, ela chega sem, aleluia, sem nós, aleluia, fazer esforço nenhum. Porque para Deus operar, não depende do nosso esforço, depende da nossa confiança, né? Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Em 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens, porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vil deste mundo, a desprezível, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, justificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que se gloriem, gloria-se no Senhor. Amém, irmãos? É isso. Você tem que gloriar no Senhor, né? A cruz, aleluia, para muita gente é loucura. E as pessoas têm medo de Jesus. Você fala de Jesus, as pessoas têm medo, sabe? É gozado que eles nem aceitam Jesus, mas eles acham que Jesus vai mudar a vida deles, aleluia, e mudar para pior. Então, eles não querem conhecer Jesus, mas Jesus é luz,
E aonde essa luz entra, ela vai tirando tudo aquilo que não provém. Ela vai limpando, meu amado. Ela traz entendimento, ela traz sabedoria, para que a pessoa entenda que o caminho que ela está andando é caminho de morte, é caminho de perdição, aleluia, né? E ele fala que não são muitos sábios, aleluia. O Senhor chamou pessoas, aleluia, simples. Quando nós vemos, aleluia, que Deus chamou os seus discípulos, eram homens, não eram homens douto, era homens indouto, era homem que nem tinha muitos estudos, né? Aleluia. Mas quando eles abriam a boca, a sabedoria que havia dentro deles é a mesma sabedoria que há em nós, meu amado, para pregar o evangelho com ousadia, para viver o milagre do Senhor todos os dias da nossa vida, para desfazer toda a artimanha do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos, aleluia. E nós temos, aleluia, que pedir, nós temos que insistir, nós temos que buscar o Senhor todos os dias, não deixar o inimigo roubar aquilo que nós temos. Apocalipse diz isso, né? Vigia, para quê? Para que o inimigo não roube a tua coroa. E você não pode deixar isso. Jesus, aleluia, em Mateus 7,7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta abrir-se-á. Né? E Lucas fala a mesma coisa, Jesus insistindo: vocês têm que pedir, vocês têm que bater, vocês têm que fazer isso. E Jesus fala mais: tudo que pedir no meu Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. Aleluia! Então, nós temos que pedir, irmão, temos que insistir. A vida da pessoa fala: eu não sei orar. Aleluia! Se você tem uma unha encravada, ora o dia inteiro pela sua unha encravada, meu irmão. Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Pede o dia inteiro pela sua unha encravada, que Deus, aleluia, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir, ele vai fazer algo, aleluia, porque ele falou e ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele falou isso com Jeremias. Jeremias, o que você vê? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, irmão, se Deus vela e se nós não estamos recebendo aquilo que nós estamos precisando, é porque nós não estamos pedindo. Não estamos pedindo, porque se nós pedir e acreditar, nós vamos receber, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele é bom, aleluia. Então, nós temos que buscar de Deus, nós não temos que buscar do vizinho, nós não temos que buscar, a mulher não tem que buscar do marido, o marido da mulher, aleluia. Quando existem coisas, aleluia, tem que buscar de Deus, irmão. Coisas, às vezes, que você acha que Deus não vai se meter, vai. Isso aí não é para Deus. Isso aí é para mim resolver com meu marido, é para mim resolver com meu irmão, é para mim resolver, aleluia, com meu patrão, lá no emprego. Não, irmão. E tudo nosso é para nós resolver no joelho. Depois, sim, que você colocar diante de Deus, a sabedoria de Deus vem em você, através do Espírito Santo. Então, Deus te dará a hora certa para você fazer as coisas, a hora exata para você falar, para você tornar, aleluia, aquilo que você gerou no reino espiritual, no reino material. Mas, enquanto isso, meu amado, vai batendo, vai pedindo, vai falando com Deus, aleluia, porque o que Deus tem reservado, aleluia, para nós, aleluia, são coisas maiores do que nós pedimos, maiores do que nós pensamos, aleluia, porque com Deus tudo se faz novo. Ele disse, aleluia, que nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tudo é na exaltação, aleluia. E ele fala, buscai o Senhor, aleluia, e ele me respondeu. Quer dizer, ele livrou ele de todos os temores. Ele estava com medo. Quantas vezes, irmão, nós sentimos medo, sentimos um temor, às vezes sentimos alguma coisa que nós não sabemos nem explicar, sabe? Parece que tem alguma coisa no ar estranha, aleluia, e começa a nos dar um temor por dentro. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto alguma coisa, aleluia.
né, diferente, sinto que alguma coisa, aleluia, vai acontecer, aleluia. E o que você tem que fazer? Você tem que ir para o joelho, meu amado. Você tem que repreender, pedir ao Senhor, Senhor, toda artimanha que o diabo está fazendo nas regiões espirituais, seja quebrado, seja destruído, em nome de Jesus. Uma pessoa sem sabedoria, irmãos, ela passa processo, né? E eu passei vários processos. Eu era católica beatinha, né? Beata mesmo eu era, né? Tinha umas amigas lá, aleluia, de novena, né? Tinha as amigas de novena e a gente sempre se conversava. E eu, aleluia, uma semana na firma, a gente trabalhava fazendo agulha e tinha umas máquinas muito grandes que prensava, né, aquelas agulhas. E naquela semana, por pouco, eu não perdi minha mão debaixo, no que eu fui tirar uma agulha debaixo da prensa, que às vezes a gente tirava para evitar caroço, a gente tirava já que estava saindo. E eu fui tirar e o cara bateu a máquina. Foi coisa de segundo, nem foi eu que tirei a máquina. Eu não sei como minha mão saiu dali de baixo, mas não me aconteceu nada. E aquilo começou a me dar um temor. Começou a me dar um temor. E eu liguei para ali, não tinha telefone. Me encontrei a Lília na igreja e eu falei com a Lília, Lília, eu estou com um pressentimento que essa semana vai acontecer alguma coisa ruim na minha vida. Eu quase perdi já a mão, vai acontecer alguma coisa ruim. Aí ela falou comigo assim, você vê, irmãos, que todo mundo crê naquilo que serve, né? Mesmo estando errado. Ela falou comigo assim, Ana, não tem problema não, se você morrer, você está preparado, nós temos preparado nossa vida, nós estamos preparados para morrer, se você morrer não tem problema. Eu falei, é mesmo, né? Não tem problema não. E quando chegou no sábado, o meu irmão chegou em casa bêbado, sabe, eu estava tocando violão, antes disso, no espelho, eu vi a minha cara toda cheia de sangue, eu vi minha cara cheia de sangue, eu sacudi a cabeça, não repreendi, não tinha entendimento. Você está vendo a diferença de quem conhece a palavra, entende a palavra, sabe quem é no reino e quem não é. Eu olhei aquilo, sabe, sacudi a cabeça e fiquei. Daí a pouco meu irmão chegou bêbado e falou assim, vamos dar uma volta de carro. Eu peguei o carro do meu colega ali, vamos dar uma volta. E nós fomos, eu, minha mãe, né, e o Renato, que era pequeno, nós fomos andar de carro com ele. Meu irmão bateu em 5 carros, 5. Só eu, irmãos. Nem minha mãe, né, graças a Deus, não se machucou, Renato, só eu me machuquei. Eu cortei, eu dei 23 pontos no rosto. Digo novamente, foi um milagre que eu vivi, porque era para tudo ficar grande, porque eu tinha tendência quiloide na época. E eu orei e pedi a Deus para que Deus limpasse meu rosto. E Deus limpou meu rosto, né? Conheci a palavra, só isso. Senhor, um leproso deve ser mais feio do que eu estou. Né? Então, o Senhor limpa meu rosto. Com 7 dias, meu rosto estava limpo quando tirou o ponto, para a honra e glória do nome de Jesus, irmão. Eu fiquei 7 dias sem me olhar no espelho, porque eu falei que o dia que eu olhasse no espelho, meu rosto ia estar limpo. Estava limpo, porque Deus honra, aleluia, quando você tem fé numa palavra. Mas eu não tinha fé e nem tinha entendimento para repreender aquele, aleluia, aquele acidente. E o que aconteceu? Nesse dia eu tive um atestado de óbito assinado. Tinha assinado o meu atestado de óbito que eu estava morrendo por perder sangue. Tinha perdido praticamente todo o sangue, já não falava mais. Mas quando o meu atestado de óbito foi assinado, o rapaz passou a mão no meu rosto e, quando passou no meu ouvido, ele gritou, não é hemorragia interna, é vasos rompidos, né? E outros enfermeiros vieram e suturaram o meu rosto. Então, você vê que Deus tem, sabe, o controle. O diabo realmente ele queria me matar, porque ele sabia onde eu ia chegar. Uma alma vale um mundo. E Deus moveu o mundo, moveu a mão daquele enfermeiro para que eu não morresse. Porque eu poderia morrer, irmãos, mas com todo o entendimento que eu tenho da palavra, eu estaria no inferno. Estaria no inferno. Você está vendo que à medida que você vai crescendo espiritualmente, você sabe, aleluia, Deus vai esclarecendo. Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Sabe? Depois que eu vim para São Paulo, muitos anos depois, uma vez uma irmã tomada pelo Espírito, ela falou, irmã, eu te vejo numa cadeira de roda. O diabo quis te botar na cadeira de roda, mas Deus te levantou, porque Deus tem uma obra com você.
Então, nós temos que honrar a Deus, irmão, louvar a Deus, porque Deus guarda a nossa vida. Aleluia. Deus, aleluia, Ele vai nos livrando de todo mal, irmãos. Aleluia. Né? E agora eu tinha Deus, aleluia. Né? E levei um tiro no rosto. Levei um tiro no rosto, aleluia. Não senti dor, não senti nada. Deus livrou meu olho, aleluia. Né? Todo mundo achou que eu tinha atingido o meu olho. No hospital, fiquei lá em observação um tempão, aleluia. Ninguém entendia nada. Mas, aleluia, eu entendo. A mão do Senhor é poderosa para guardar o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Aleluia. E o tiro, meu amado, naquela época foi a melhor coisa que eu ganhei. A melhor coisa. Eu precisava ter parado e Deus me parou. Aleluia. E Deus foi trabalhando na minha vida. É assim que Deus trabalha, irmãos. Aleluia. Mas Ele trabalha para vitória. Ele trabalha para quê? Para a vitória. Ah, esqueci de falar, né? A boca, meu amado, né? O que Ele fala aqui da boca? Que nós devemos guardar a nossa boca, né? Ele fala aqui, né? Não falar coisas enganosas. Aleluia. Temos que guardar a nossa boca, apartar de todo mal, de toda coisa. Aquela semana, né, a minha filha falou assim, mãe, o bandido veio aí. E ele falou que ele vai entrar aqui e vai atirar na igreja. Aí eu falei, não vai não, Satanás. Eu sou a pastora, se você for atirar, você vai atirar em alguém. Eu falei em voz alta com a minha filha. E naquela semana, irmão, eu ganhei um tiro. Você vai vivendo. Cuidado com o que você fala. Você não tem o que falar, meu irmão? Enche a sua boca de água. Vai para o banheiro, canta. Louva a Deus. Mas não fala besteira. Porque as palavras, elas não voltam para vazia. Nem para o céu e nem para o inferno. Então, amados, com toda certeza o diabo foi lá e falou assim, viu o que ela falou? Mas Deus me guardou. E Deus trouxe experiência para mim, sabe? Eu era uma pessoa que eu falava muito, eu conversava muito. Hoje eu falo muito pouco, sabe? Eu tenho guardado a minha boca. Tenho entendido que, tá? Falar é prata, mas calar é ouro, sabe? Né? Tem um ditado aí, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Às vezes a gente faz isso, muitas das vezes. Fica falando, falando, falando e fala demais. Aleluia. Né? Temos que aprender a guardar. Não guardo totalmente, ainda preciso guardar mais a minha boca. Né? Tem muitas coisas que não precisamos falar. E, às vezes, nós falamos, aleluia, e soltamos, aleluia, a palavra. E ele falou, clamou este pobre homem, e o Senhor ouviu, e salvou de todas a sua angústia. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Né? Então, o anjo do Senhor, irmão, ele nos livra de todo o mal. Está acampado. Você pode cair, mas o anjo está ali. Mas então, por que o anjo não me segurou? Às vezes, você precisa cair para você poder se levantar. Né? Às vezes, você precisa. Então, Deus, Ele deixa, mas Ele está ali. Isso não significa que Deus não está com você, e nem que o anjo não está com você. Ele está ali, porque o Salmo 91 diz o quê também? Que o anjo do Senhor acampa ao redor. Não é uma vez que fala. Várias vezes o Senhor fala, aleluia, na tua palavra, que o anjo do Senhor está conosco, aleluia. Pedro estava preso, mas o anjo estava lá, aleluia. E o anjo soltou ele, aleluia, da cadeia. Por quê? Porque estava lá. E o Senhor mandou manifestar daquela forma, meu amado. O anjo está conosco, aleluia, para guardar. Quando a gente era criança, né, na igreja católica, eles falavam que era o anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda, né? Então, não é isso, não é anjo da guarda. É os anjos do Senhor, meu amado, que guarda. Sabe por quê? A guerra no reino espiritual, ela é muito grande. O inimigo quer roubar a nossa alma. Por isso que o Senhor fala, vigia, guarda o que você tem, aleluia, para que ninguém roube aquilo que é teu, aleluia. 1 Pedro 3,12 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentam às suas orações. Então, ore, meu amado, ore sem cessar, ore sempre, aleluia. Ore para o seu vizinho, ore para, aleluia, para a sua família. Vai orando. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais cheio do Senhor você vai ser. Aleluia. Né? Então, Deus, aleluia, Ele tem coisas grandes, poderosas para as nossas vidas. E Deus quer manifestar nas nossas vidas. Mas o Senhor quer o quê? Intimidade, irmão.
intimidade com o Senhor. E nós precisamos ter esta intimidade com o Senhor. Aleluia. Né? Palavra do Senhor em Isaías 57, aleluia, 14. Ele diz assim, aleluia. E dir-se-á, aprainai a estrada, preparai o caminho, tirai o tropeço do caminho do meu povo, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo na altura, e no lugar santo habito, como também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Está vendo, irmãos? Aquela água que o Senhor disse, aleluia, para a mulher samaritana, ela jorra dentro de nós. E o Senhor nos levanta quando nós estamos batidos, quando nós estamos com o nosso coração contrito, aleluia. O Senhor vem, o Senhor toca e faz coisas grandes e tremendas na minha e na tua vida. Tudo que Deus quer, amado, que nós colocamos a nossa fé em prática, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, aleluia, porque em todas as coisas, aleluia, a mão do Senhor está sobre nós, aleluia. Ele é um Deus presente, aleluia, tão presente, irmão, aleluia, que Ele mandou fazer o tabernáculo e Ele andava no meio do povo no deserto, né? Então o povo podia dizer, Deus não está aqui, né? Como, aleluia, Jó falou, desce aqui, vem ver a minha situação, né? O Senhor está em cima, eu estou aqui embaixo, olha a minha situação. Jó, ele clamou pela vinda de Jesus, e Jesus veio, amado, e andou no nosso meio, e ele viu que aleluia, as situações aqui. Ele enfrentou, aleluia, tudo que nós, muitas das vezes, enfrentamos, ou muitos de nós enfrentamos, a calúnia, os desdém, aleluia, né? Ele enfrentou tudo isso, aleluia, as mentiras sobre a vida dele, tudo isso Jesus sofreu, mas Jesus triunfou. Por quê? Porque ele cria, aleluia, e creu para aquilo que ele veio fazer. Tudo ele cria. E quando nada foi surpresa para Jesus, Jesus sabia que ele ia ao Calvário. E quando, aleluia, a dor veio sobre ele, toda a aflição nossa veio sobre ele. Ele começou a levar o peso de todo mundo. Ele pediu ao Pai, se possível, afasta de mim, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Aleluia. Então nós temos que entender isso. Eu e você, aleluia, viemos a este mundo. E Deus tem um plano, um projeto na nossa vida. E nós não podemos ter medo, aleluia, do caminhar com o Senhor. Caminhar com o Senhor é maravilhoso. Caminhar com o Senhor traz vitória para nós. Aleluia, né? Todos os dias da nossa vida, você tem um milagre de Deus na tua vida. Quando você levanta de manhã, meu amado, você pode respirar normalmente, caminhar normalmente, aleluia. Você tem um milagre de Deus na tua vida, aleluia. Então, ele vai falando da glória do Senhor, ele fala aqui, guarda a tua língua do mal e teus lábios de falar engano, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e siga. Você tem que procurar a paz. Tem gente que gosta de ficar em guerra, né? Ficar mexendo com o outro para arrumar confusão, né? Mas não sei o quê. Não, irmão, busca a paz. Siga a paz, aleluia, porque é isso que Deus quer, aleluia, para nossas vidas, porque o olho do Senhor, aleluia, estão atento. Às vezes você pensa, eu fiz isso, Deus não viu. Deus vê tudo, irmão. Deus vê o meu e o teu pensamento. Meu e o teu pensamento, aleluia. Eu peço perdão a Deus pelos meus pensamentos, Senhor, se eu pensei alguma coisa que eu não deveria pensar, Senhor, Jesus, me perdoa, que às vezes você não faz coisas, mas você às vezes pensa, olha uma coisa e pensa, né? Mas você não tem que pensar, aleluia, porque Deus viu o seu pensamento, aleluia, né? Você não chegou a exercer, fazer aquele pecado, mas você, para com o Senhor, pecou, porque o Senhor falou, se nós desejarmos no nosso coração, aleluia, alguma coisa, achar alguma coisa no nosso coração, nós já pecamos, aleluia. Então, nós temos que nos guardar em todo o tempo, aleluia. Mas ele fala que o justo clama e o Senhor livra. Então, o mistério é clamar. Você não pode ficar calado, meu amado. Clame, né? Às vezes, se você
orar ajoelhado, você dorme. Ora andando, não importa. Você pode orar andando. Você pode orar deitado, não importa, irmão. Jonas, ele orou no ventre de uma baleia. Ninguém vai entrar no ventre de uma baleia para orar. Mas ele orou e Deus ouviu. Então, ele ouve a gente quando a gente ora. Aleluia. Você pode orar da maneira que você quiser, né? Correndo, andando no trabalho, dirigindo, não importa. O importante é que você, aleluia, clame ao Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Então, aleluia, Deus, irmão, está perto, né? E o Espírito do Senhor, aleluia, ele habita em nós, né? O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar boas novas. Você está em Cristo, tudo é novo. Tudo se faz novo, meu amado. E tudo passa. Só a palavra dele que não vai passar. Mas o resto, tudo passa na nossa vida. E dias melhores vêm, aleluia. Assim como tem dias de frio, dias de chuva, aleluia. Assim também é a nossa vida espiritual, aleluia. Mantenha-se firme no Senhor. Por quê? Aleluia. Porque as coisas passam, aleluia. E a alegria do Senhor, ela vai ser a tua força, né? E a palavra do Senhor diz, aleluia, que Ele guarda todos os nossos ossos. Nem sequer um deles quebra. Aleluia. Né? Então, amado, nós temos que orar isso. Tem gente que acha que não. Isso aqui ele estava falando de Jesus. Sei disso. Entendemos isso, aleluia, mas se eu creio que Ele tem poder para guardar todos os meus ossos, e os meus ossos não quebrar, eu sou filha de Deus, irmã de Jesus Cristo, e isso vai acontecer na nossa vida, na minha e na tua, aleluia, né? Porque, aleluia, o soldado, quando chegaram ali, está lá em João 19, lá para os 33, aí, fala que os soldados, quando chegaram, quebraram as pernas dos dois que foram, aleluia, né, crucificado com ele. Mas quando chegou em Jesus, aleluia, Jesus já tinha morrido. E ele não quebrou os ossos. Mas por que não quebrou? Para que se cumprisse a palavra do profeta, né, Isaías, que nenhum osso dele seria quebrado. Aleluia. E vê que o salmista, aleluia, ele também traz essa revelação que o Senhor guardaria os ossos dele e os ossos dele não seria quebrado. Ele está falando de Jesus, meu amado, mas nós temos, aleluia, que ter essa autoridade, aleluia, sabe? Quando acontece uma coisa, antes de você gritar, você tem que falar, nenhum dos meus ossos vão ser atingidos, nenhum dos meus ossos vão ser quebrados, porque os meus ossos, aleluia, estão alinhado, aleluia, com o meu Deus, com o meu Jesus, aleluia. Então é Jesus que nos dá força, irmão. Se o Espírito de Deus se move em nós, aleluia, nós podemos ter uma vida melhor a cada dia. A cada dia você tem que tentar viver isso aqui, né? Temer e tremer diante dessa palavra, porque esta palavra é poder. Poder, meu amado, aleluia, para, aleluia, te levantar, né? Te levantar todos os dias. Você tem que olhar para o Senhor e ser iluminado. Aleluia. O salmista não disse isso? Olharam para o Senhor e foram iluminados. Então, nós temos que ser iluminados naquilo que você precisa, naquilo que eu preciso. Aleluia. Viver em vitória, meu amado, não significa que um dia eu e você vamos sair dessa terra. Não significa. Mas, enquanto estamos aqui, o Senhor falou, eis que o reino de Deus é chegado até vós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a palavra dele. Não é? Como ele descreveu, aleluia, o reino de Deus, aleluia, está escrito lá, aleluia, Apocalipse, né? Lugar de paz, lugar de alegria, onde não tem doença, onde não tem morte, onde não tem dor, ruas de ouro e cristal, aleluia. Assim descreve, aleluia, o reino dele, aleluia. Isto é para quando nós chegarmos lá. Mas o reino de Deus chegou até nós, e o reino é Jesus. Se estamos em Jesus, em todas as coisas, meu amado, nós podemos ser mais, muito mais que vencedor. Por isso, vamos nos colocar de pé e vamos orar esta noite, aleluia, pedindo ao Senhor que nos dê mais entendimento, irmão. Essa palavra é loucura para o mundo, né? É loucura. A palavra não diz que você não deve procurar médico,
Porque a Bíblia diz que Deus deixou os doutores. Aleluia. Então, você vai lá e procura. Mas antes de procurar o médico, amado, fala com Jesus. Procura Jesus antes. Fala com Jesus. Jesus, a situação é essa. Senhor, e aí espera. Deu meia hora, 1 hora, 2 horas, não aconteceu nada. Vai lá, procura o médico. Aleluia. Mas você tem que viver por fé. Às vezes nós não vivemos o milagre, meu amado, porque nós não esperamos o Senhor se manifestar em milagre na nossa vida. Tudo nós corremos para o mais fácil. Aleluia. E assim nós vamos, aleluia, perdendo a oportunidade de viver o milagre de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, e te louvamos. Faz de nós verdadeiros adoradores. Senhor, acrescenta a nossa fé ao ouvirmos a Tua palavra, ao lermos a Tua palavra, Senhor, que nós possamos acreditar nela, Senhor. Tu nos manda ser como criança, porque a criança, ela acredita naquilo que a gente fala. Nós queremos, Senhor, ser como criança perante o Senhor. Acreditar na Tua palavra. A Tua palavra que cura, a Tua palavra que restaura. A Tua palavra, Senhor, que traz alegria, que traz esperança. A Tua palavra, Senhor. Queremos escondê-la no coração para não pecar contra Ti. Dá-nos força, Senhor. Nos faz pessoa forte. Nos faz, Senhor, pessoas, Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a Tua alegria nos constangia, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que possamos soltar de alegria, regozijar na Tua presença, Senhor. Ter cânticos novos, Senhor. Fazer cânticos novos, Senhor, para Ti. Te exaltando e Te glorificando, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, ela seja palpável em nossas vidas. Que nós possamos sentir, Senhor, o Teu abraço, Senhor. Possamos sentir, Senhor Deus, o Teu bom perfume, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção. Nos livra, Senhor Deus, e nos guarda, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.